Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 em diante. Todo mundo achou? Amém? Podemos ler? Todos prontos? Então, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 diz: Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam a misericórdia de Deus. Até aqui. 1 Pedro 2, a partir do 9 e 10. Tá bom? Queria começar perguntando para você o seguinte: você já teve a impressão, talvez principalmente você que já tem uma vivência maior, está mais acostumado com essa ambiência na igreja, da igreja, você já teve a impressão que parece existir dois tipos de pessoas ou de classe de pessoas nas igrejas? Do que eu estou falando? Aquelas pessoas que fazem alguma coisa e aquelas pessoas que recebem aquilo que outras pessoas fazem, ou seja, estão usufruindo daquilo que os outros fazem. Alguém aqui já teve essa experiência? Isso já saltou aos olhos? Eu acho que de um modo geral todos nós já percebemos isso. E esse não é um sinal bom. Isso não é um sinal bom. Isso não quer dizer que as coisas tenham que ser assim. Como disse o Sérgio lá no início, ele citou o fato de existirem formatos. Não tem problema existir formato. Não tem. Paradigmas podem ser quebrados, as coisas podem ser refeitas, porque a gente está falando de forma. O que não pode mudar é o conteúdo. O que não pode mudar é a razão, é a motivação. O que não pode deixar de existir e, na verdade, como referência, é aquele parâmetro que a gente vai dizer, isso é um princípio. O princípio funciona em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer cultura. Mas essa é uma realidade, infelizmente, de que parece existir classes diferentes de pessoas, os que fazem e aqueles que não fazem, ou tudo que fazem é receber aquilo do grupo que está fazendo alguma coisa. Isso tem uma história por detrás. Nem sempre foi assim. Nas páginas do Novo Testamento, nos evangelhos, nas cartas, não era assim. Mas isso, historicamente, esse problema ele ocorre a partir daquele período que ficou conhecido na história, na tradição da igreja, como o período dos pais apostólicos. Porque alguns teólogos, e esses teólogos, muitos deles bispos, eles começaram seus escritos a influenciar o povo, né? O povo, a igreja, e atribui-se a Clemente a ideia, que era um desses pais da igreja, a ideia de que apenas ministros oficiais poderiam servir. Sacerdotes tinham que ser oficiais. Então, a estes apenas cabia
aquela tarefa de mediar a relação entre Deus e o povo e Deus, né? Eu estou falando ali de alguma coisa entre o final do primeiro século, são estes homens que estão mais próximos dos primeiros apóstolos, alguns tiveram inclusive contato com os apóstolos, final do primeiro século, se estendendo ao segundo século, e essa ideia ela foi ganhando forma, foi ganhando vida, cada vez mais bem fundamentada, concretizada, e isso se tornou o hábito, e isso se tornou, a referência. Quem pode fazer alguma coisa? Aqueles que são chamados para fazer, aqueles que foram escolhidos para fazer, aqueles que receberam instrução para fazer, aqueles que foram oficializados. Só que quando, lá pelo século XVI, a gente tem a Reforma Protestante, isso já estava assim solidificado. E Lutero, ele, diante dessa constatação e de alguém que viveu isso, que experimentou isso, ele, dentre algumas doutrinas importantes daquilo que ficou conhecido como doutrinas da Reforma Protestante, como, por exemplo, autoridade das Escrituras, justificação apenas pela fé. Lembra que a ideia de obras era o que garantia a salvação das pessoas. Ele vai dizer, não, o justo vive pela fé. É pela fé. E trazendo também a ideia da centralidade de Cristo. São doutrinas que fomentaram, que incorporaram a Reforma Protestante. E no meio disso, Lutero também vai redescobrir e difundir a ideia do sacerdócio universal, que é justamente o que Pedro trabalha nesse texto. E é justamente a ideia que combate esse equívoco de que apenas alguns podem ministrar, apenas alguns são chamados para servir, enquanto que o trabalho dos outros é aproveitar, usufruir daquilo que poucos fazem. Na Bíblia, não existe base para isso. Todo crente é chamado para o serviço. Todo crente é servo, todo crente é ministro. Todo crente é ministro, todo crente é servo. É claro que com isso eu não estou dizendo que alguns são chamados para funcionar de maneira diferente de outros, mas isso não desqualifica o outro, mas isso não inviabiliza o outro, mas isso não torna aquele que funciona de uma maneira melhor do que o outro que funciona de outra forma. E aqui Pedro está dizendo exatamente isso. Aqui a gente está falando de um período em que o movimento cristão já tinha ali alguma coisa entre 30 anos de existência. E ele então, com aquela ideia, como judeu que era, do templo na cabeça, do sacerdócio judaico, né, do povo do Antigo Testamento principalmente, com aquilo na cabeça, ele começa a trabalhar os princípios, porque na verdade o chamado do povo de Deus é para todo o povo de Deus desde sempre, não para alguns. Alguns funcionavam no sentido de facilitar a vida dos outros, para que os outros também pudessem estar a serviço de Deus, não para inviabilizar o serviço dos outros para a glória de Deus. Então Pedro, ele trabalha isso de maneira muito clara nesse texto que a gente acabou de ler. Verso 9: vocês são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Na minha versão, assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou. Não é trabalho de um grupo, de uma casta religiosa, de um grupo supostamente mais espiritual que o outro. É trabalho de todos. Por quê? Vocês são o povo de Deus.
Vocês estão debaixo do guarda-chuva do maior e, na verdade, do único e grande, o sumo sacerdote, chamado Jesus. Então, à medida que Jesus nos chama, Ele nos chama para o serviço. Ele nos chama para sermos servos e ministros, uns dos outros, dentro da comunidade, para fora da comunidade. A gente teve essa semana uma prova de que, se a gente depender apenas de alguns, muita coisa do que deve ser feito não vai poder ser feito. De maneira que eu não preciso almejar fazer o que o outro faz, eu preciso funcionar naquilo que fui chamado para fazer. E se eu fizer isso muito bem, o resultado final será maravilhoso. Eu acho que foi isso que a gente experimentou ao longo de 2 semanas, uma semana. Estou falando de um tempo mais imediato, mas esse negócio já começou a ser trabalhado há meses. Até quando eu comentei isso com a Andressa, 3 meses que começou a ser pensado, mas de uma conversa de mais de 3 meses, né? Enfim, mas o fato é que todos nós, de acordo com aquilo que essa palavra, esse trecho das Escrituras que nós acabamos de ler aqui nessa manhã, todos nós somos chamados para servir, todos, sem distinção. Então eu queria fazer pelo menos 2 afirmações à luz desse texto. Seriam 25, mas o nosso tempo hoje está muito curto, né? Então vou fazer só 2 afirmações. A primeira é: todo cristão tem o privilégio de exercer o sacerdócio. Todo cristão. Não é um trabalho do pastor, não é um trabalho do presbítero, eu estou citando apenas aqueles que são chamados de oficiais, né? Do diácono, do presbítero, enfim. Todo mundo é chamado para ser um sacerdote. O texto diz que nós somos o povo escolhido e um reino de sacerdotes. Todos são sacerdotes reais. Todos estão a serviço do Rei dos Reis. Todos. Talvez você olhe para a sua vida e diga: mas eu não sei o que eu fui chamado para fazer. Talvez seja o tempo de você descobrir. Olhar para a vida e não consigo identificar qual é o meu chamado. Tem um princípio para isso. Basicamente, a gente pode se prender a esse princípio. Você pode fazer muitas coisas e ao fim dizer: não é isso que eu gostaria, não funciona bem. Ontem a gente estava até conversando, né? No final aqui do encontro, falei: isso eu não posso fazer. Aí eu dei lá minhas razões, não posso nem compartilhar aqui agora, tá? Mas dei as minhas razões, isso eu não posso fazer. Mas existe alguém que faz isso melhor do que eu. É esse que precisa estar lá. É esse que precisa funcionar ali. Mas todos são chamados, porque todos nós temos o privilégio de servir a Deus. Todos nós. Mesmo que você olhe para a sua vida e diga: eu sou um tanto quanto desqualificado. Talvez para alguns seja difícil estar aqui na frente com o microfone na mão, agora até com uma câmera. Para alguns seja. Para mim é. Mas ali eu me esforço nesse sentido, estou conseguindo. Mas para outros eles não querem nem estar aqui. Aí talvez você diga assim: poxa, acho que fez uma semana, né? A gente fez um mutirão aqui e tal, e olhou, o campo está bonito e tal. Um monte de gente conseguiu fazer um monte de coisa que nunca pensou em fazer. Talvez nunca mais vá fazer aquilo. Mas ali talvez tenha sido despertado para dizer: eu posso fazer algo para o Senhor. Mas o fato é esse: todos nós somos chamados para servir a Deus. Todos nós. Sem distinção. Vocês, porém, são povo escolhido de Deus. Vocês foram escolhidos para servir a Deus. Vocês, porém, são povo escolhido, sacerdotes, nação santa. Então Pedro, quando usa essa figura,
Existia aquela ideia lá no Antigo Testamento que essa era a função também de alguns. Somente algumas pessoas exerciam um papel dentro de uma estrutura estabelecida no Antigo Testamento, baseada numa hierarquia que incluía o sumo sacerdote e os demais sacerdotes, depois os levitas. Existem até hoje pessoas que, embora eu respeite, mas cometem o equívoco de se denominarem levitas, porque tocam instrumento. Todos nós somos chamados, aliás, o serviço de levita no Antigo Testamento era muito mais do que esse, né? Montava o tabernáculo, desmontava o tabernáculo, carregava para um lado, carregava para o outro, era muita coisa. Mas o fato é que ali alguns faziam, existiam ali alguns requisitos. Mas em Jesus, que está acima de tudo e de todos, todos são chamados para o serviço. Todos, em certo sentido, somos levitas. Vamos carregar para um lado e para o outro, vamos caminhar de um lado para o outro, vamos proclamar a palavra do Senhor para lá, para cá, mas todos são chamados. E é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é agora, antes era assim, agora é dessa maneira. Que privilégio vocês têm de servir a Deus. Que honra. Porque isso era tarefa, de fato, de algumas pessoas. Tinham que se encaixar em determinados requisitos, atender determinados requisitos. Mas agora não. Não depende de etnia, não depende da tribo, não depende do idioma, não depende de cultura, depende de quê? Todos estão debaixo do guarda-chuva de Jesus. E agora todo mundo é servo de Jesus. E à medida que são ministrados por Jesus, são chamados para servir, ministrando uns aos outros. Porque vocês, como povo, devem funcionar dessa maneira. Por exemplo, no Antigo Testamento, para fazer parte desse grupo, o cara não poderia ter nenhum tipo de defeito físico, qualquer tipo de deformidade. Qualquer coisa que o caracterizasse como assim, alguém que tem certa limitação, e isso não permitia o sujeito participar disso. Mesmo que ele tivesse lá, pertencesse à tribo, mas ele tem uma deformidade, não pode. Ele é coxo, ele tem alguma coisa que o impossibilita, né, que o caracteriza como alguém que tem uma limitação, então não podia. O que Pedro está dizendo é que agora é diferente. É que todos são chamados para servir, porque a gente serve a partir da perfeição de Jesus. Com as nossas limitações não são empecilho para o serviço, porque o que vale é a perfeição de Jesus. As minhas deformidades, as minhas incoerências, a minha chatice, qualquer coisa que possa de alguma maneira servir de embaraço, para Jesus não é, porque eu sirvo a você, você serve a mim. Nós podemos servir a sociedade, como aconteceu ontem aqui, não porque somos perfeitos, mas porque Jesus é perfeito. Mas porque Jesus é aquele que nos chamou para servir, para o serviço. Enquanto nós servimos, Jesus está trabalhando com as minhas mãos limitadas. O poder e graça de Jesus está agindo através do meu olhar limitado, do meu entendimento que não é pleno. Jesus está agindo aí. Então Pedro está dizendo, todos vocês são chamados com esse propósito, porque o sumo sacerdote é Jesus, e aí somos feitos seus sacerdotes, sacerdotes reais. O ministério sacerdotal de Deus nasce do elevado padrão de Jesus. Por isso aprenda algo aqui que é importante.
Na hora que você estiver diante de alguém que é limitado como você, não coloque o seu padrão, não se coloque como sendo a régua, porque ninguém tem condição de fazer nada para a glória de Deus. Mas porque estamos ministrando debaixo da graça de Jesus, o êxito do nosso trabalho é simplesmente por causa da bondade dele, por causa da misericórdia dele. É através dele que nós temos acesso direto a Deus. É por causa da perfeição dele que as pessoas olham em nossa vida sinais de Deus e reconhecem que somos incapazes e imperfeitos, mas se encantam com isso, dizem: eu também quero esse Jesus. Eu também quero pertencer a esse povo. É em virtude da intercessão dele, do poder e graça dele, que as coisas acontecem. Como povo, somos apenas meros instrumentos na mão de Deus, só. Então, me permito dizer aqui a todos, assim como digo para mim, procuro dizer para mim: baixemos a bola. Somos o que somos pela graça de Jesus e temos o privilégio de servir a Jesus. Em segundo lugar, todo cristão deve assumir essa responsabilidade. Toda vez que a gente fala de privilégio, a gente acha que isso é algo, a gente só enxerga por um viés. Ter privilégio é bom, mas tem o outro lado da moeda. Tem outro lado, que é assumir responsabilidades. É ser responsável. É olhar para o privilégio e dizer: poxa, não sou a pessoa mais indicada mesmo. Não sou a pessoa mais preparada, talvez. Mas Deus vai me usar. Não porque eu posso confiar nos meus predicados, mas porque Ele me chamou para servi-lo. Então é com senso de privilégio que a gente precisa olhar para o fato de hoje participarmos de uma comunidade cristã. É senso de privilégio, mas temos uma responsabilidade: anunciar o nome de Jesus. Olha aqui o que o texto está dizendo. Versículo de número 9, a segunda parte, né? Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês que são imperfeitos, vocês que são limitados, e isso não é dito para desqualificar ninguém, não, é apenas uma constatação pura e real a respeito de cada um de nós. Vocês, apesar de tudo isso, têm o privilégio de servir a Deus. E nesse servir a Deus, o papel de vocês é mostrar às pessoas como é admirável pertencer a esse grupo de pessoas que faz parte da igreja, que é chamada de povo de Deus. Que coisa maravilhosa! Então, uma coisa que a gente precisa aprender aqui, como somos parte do povo e sacerdotes para a glória de Deus, sacerdotes reais, o sacerdote funciona como alguém que faz uma ponte. Então, o nosso trabalho não é erguer muro para dificultar a vida das pessoas. O nosso trabalho não é implodir ponte, é criar ponte. É possibilitar, é pavimentar o caminho para que outros cheguem ao conhecimento daquilo que você hoje sabe, hoje você conhece, hoje você experimenta. Qual é o seu papel? Diz o texto: vocês existem como povo, vocês são a nação santa, vocês são propriedade de Deus com um propósito. Não para bater no peito e dizer: como eu sou bom e pertenço a Deus, outros devem ser como eu, fazer como eu. Não, você deve mostrar com a sua vida, dar significado à sua existência, com essa vocação de mostrar para os outros a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a compaixão de Deus.
Uma das coisas que a gente estava conversando nesses dias, e ontem também foi falado, é que pessoas puderam experimentar dignidade a partir daquilo que foi feito aqui. Se prega o evangelho assim, dando dignidade às pessoas, fazendo com que pessoas conheçam uma realidade que talvez não lhes fosse permitido conhecer de uma outra maneira. Assim as pessoas verão Cristo em nossa vida. E aí elas vão pensar a respeito de tudo aquilo. Me permita aqui dizer, que gente é aquela? Que loucura é aquilo? Gente se cansa, gente trabalha, gente se esforça, gente faz coisas que dão errado para depois dar certo, mas no final das contas a gente conta com a graça de Deus. E o resultado é resultado do poder de Deus. Mas é o povo de Deus trabalhando, é o povo de Deus se unindo, é o povo de Deus se entregando, é o povo de Deus se sentindo desafiado, mas dizendo, não vai dar, haja Dorflex, haja Torcilax, mas no final, Senhor, Tu és bom, não é? Ou outras preocupações, será que as pessoas vão chegar? Sabe, aquelas preocupações que são nossas, de gente que pensa, né, na palavra excelência, quer fazer tudo maravilhoso, mas que no final a gente fica com o coração na mão dizendo, qual vai ser o resultado disso? Será que nós seremos correspondidos? E por trás de cada ação dessa, de cada esforço, de cada iniciativa, está Deus trabalhando naquela canção, o trabalho é meu, descansa em mim. Apenas faça aquilo que você foi chamado para fazer. Mostre às pessoas, deixem as pessoas perceberem o quanto é admirável fazer algo para Ele, ter senso de privilégio porque servimos a Ele e façamos isso com a responsabilidade que se requer. E aí Deus é honrado, Deus é glorificado. Então, para resumir aqui, para encurtar a história, a gente pode ler o texto da seguinte maneira: vocês foram eleitos, escolhidos, separados com esse propósito. Vocês são propriedade de Deus com este propósito. Vocês foram chamados das trevas e agora estão no reino de luz com esse propósito. Receberam misericórdia com este propósito. Qual? De servir a Deus. De mostrar às pessoas que existe um povo que não tem vergonha de fazer o trabalho de servo. Existe um povo que não tem vergonha de se colocar na condição, muitas vezes, de humilhado para que outros sejam servidos, para que outros saiam dos nossos encontros, do contato conosco, olhando para si, se sentindo dignos, amados por Deus, acolhidos por Deus, abraçados por Deus, porque estão diante de pessoas, de um povo que serve, de um povo que funciona como uma ponte. O teu sorriso é como se Deus estivesse sorrindo para a pessoa, o teu abraço é como se Deus estivesse abraçando aquela pessoa. A tua conversa, aquilo que a gente está achando que é uma conversa despretensiosa, que não vai dar em nada, é como se o seu ouvido funcionasse como o ouvido de Deus para aquela pessoa. Tudo porque aqui não pode existir classes distintas de pessoas. Fala com ele que é mais espiritual, fala com ela que é a mulher de oração, fala com aquele que é mais sábio. Todos são chamados para funcionarem espiritualmente. Desde fazendo uma oração, a ouvindo, a dar um conselho, simplesmente a funcionar na vida do outro como Jesus funciona na nossa. E aí, quando você lê um texto como esse, e a minha esperança é essa, é que você saia daqui desejando não somente olhar para o fato de que é realmente
um privilégio servir a Deus, mas desejando assumir o compromisso de dizer: Senhor, eu tenho esse senso de privilégio e eu quero me envolver de uma maneira, talvez como nunca tenha feito antes, para que assim as pessoas conheçam a tua luz, e parte dessa luz será refletida, né, em sua vida, para que funcione como uma referência, um farol, para que outras pessoas que estão no engano, que estão depressivas, que estão caídas, encontrem sentido nesse encontro com você e vejam sentido para a vida. Eu quero isso para mim também. Eu quero pertencer a esse povo, eu quero ter esse senso de privilégio e eu quero assumir esse compromisso de amar a Deus, amar o outro e servir juntos, para a glória do Senhor. Amém?